Oi, gente, tudo bom? Hoje, na aula dessa semana, a gente vai falar um pouco sobre os advérbios de frequência, né? Adverbs of frequency, no inglês. E são palavrinhas muito utilizadas, então, com certeza, vocês vão se deparar nos textos de inglês, de algum vestibular ou do Enem, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o que eles são, a classificação que eles têm, né? E eu vou trazer os principais para vocês se familiarizarem e aprender também, que são muito importantes, tá? E eu trouxe também algumas questões de alguns vestibulares para que vocês consigam perceber como é que os vestibulares cobram os advérbios de frequência. E sem contar que, mesmo não tendo uma cobrança muito específica, como acontece no Enem, em muitos textos eles aparecem. Então é bom que vocês saibam o que eles significam, porque ajudam muito, muito mesmo, na hora de compreender e interpretar um texto, tá? Eles são muito pertinentes. Eu já deixei aí o meu e-mail, caso vocês precisam tirar alguma dúvida sobre inglês, sobre os advérbios, ou alguma questão também de vestibular, Enem, de inglês, né? Eu estou disponível para ajudá-los, tá? Só me chamar. Bom, os adverbs of frequency, né? Os advérbios de frequência, eles são palavras que usamos quando queremos falar quantas vezes fazemos algo ou não. Ou seja, quando você tá fazendo alguma ação e você quer classificar essa ação, tipo, pelo quantas vezes você está fazendo ela, quantas vezes, por exemplo, por semana você faz ela, ou quantos dias, ou se você faz sempre ou nunca, você usa os advérbios de frequência, né? Em português a gente usa sempre, nunca, raramente, ou 2 vezes por semana, uma vez ao dia. Então você classifica o quanto que você, qual é a frequência da ação que você está realizando. Então aqui, ó, como exemplo, a gente tem o eu coloquei o I always run. Em português é eu sempre corro. Então você tem a sua ação, que é correr, e você tem o seu advérbio de frequência, que vai falar a frequência que você faz essa ação, que é sempre. Então, em inglês fica run, que é correr, e always, que é sempre, tá bom? Então, existem dois tipos de advérbios de frequência: o de frequência indefinida e o de frequência definida. Então, os de frequência indefinida são aqueles que você não tem noção, não é específico a frequência que você faz. Por exemplo, always, sempre. Você não tem uma frequência mais específica, tipo 2 vezes por semana, que é definitivo, né? O always, ele é indefinido, porque você não tem uma noção bem específica de número, tá? E é bom entender os dois porque são dois tipos bem diferentes, sabe? Tem exemplos bem diferentes. Bom, agora a gente vai ver aqui os advérbios de frequência indefinida, né? Eles são, advérbios que faz referência ao número indefinido de vezes que realizamos alguma ação. Então, não temos uma noção exata de tempo, como dias, semanas, meses, anos. É mais geral, tá? Então, aqui, ó, como eu já dei o exemplo, o always. O always aqui eu coloquei como 100% de frequência. Então, é algo que você faz frequentemente, bastante, 100%. Porque é sempre, né? I always brush my teeth before I leave my house. Aqui, ó. Eu sempre brush my teeth. Escovo meus dentes before I leave my house. Antes de eu sair de casa.
Ah, uma coisa importante, os advérbios de frequência, eles são muito utilizados no presente simples, tá? Então, dê uma olhada, se você vê um advérbio de frequência, é bom que já pode dar uma dica de tempo verbal, tá? É uma dica que eu deixei aí. Se você tiver alguma dificuldade em presente simples, volta aqui no... Eu acredito que é a primeira aula, não lembro qual, que fala sobre presente simples. É a primeira aula que fala sobre presente simples, tá? Então, always, e agora... Ai, marquei errado. O usually, que eu coloquei aqui como 90%, porque usually é usualmente, habitualmente, então é algo que você faz com certa frequência, sim, só não é sempre. Então, 90%. Então, I usually drink coffee during the breakfast. Um exemplo aqui. Eu habitualmente, usualmente, bebo café durante o café da manhã. I usually drink coffee. Então, na maioria das vezes, mas não em todas, tá? Ó, 80%. Normally e generally, que é normalmente ou geralmente. Aqui o exemplo. I normally eat chocolate when I'm stressed. Eat, gente, é comer, certo? Então, I normally eat, eu normalmente como chocolate. When I'm stressed, quando eu estou estressado, tá? Se você tá tendo alguma dúvida entre alguns verbos e tal, dê uma olhada nos... De novo, dê uma olhada no vídeo aula de presente simples, tá? Que podem te ajudar nisso aí, tá? Na primeira aula. Ok, vamos para os próximos. 70%. Often, frequently. Então, frequentemente. I often forget to do my homework. Eu frequentemente esqueço de fazer a minha lição de casa. Forget é esqueço. É um verbo muito utilizado, tá? Não esqueçam, don't forget. 50%, então às vezes. Sometimes, né? Muito utilizado, sometimes. Gente, o some, lembra que a gente viu nos qualificadores, quantificadores, perdão. Os quantificadores, quantifiers, o some, ele não é muito e nem pouco, é algum, certo? Alguma coisa ou algum número, sabe? Alguns. Times, a gente sabe que é tempo, tempo. Então, algum e tempo, às vezes, tá bom? Traduz às vezes. Quando você tem alguma dificuldade de saber o que alguma palavra significa, é bom separar ela e quebrando para você. Às vezes você entende algumas partes da palavra, mas não ela toda. E se você pegar cada tradução de cada pedacinho que você sabe, você consegue entender o que a palavra por inteira significa, tá? Então aqui, por exemplo, I sometimes forget my mom's birthday. I sometimes, às vezes, forget. De novo a gente viu. Esqueço. My mom's birthday. Birthday é aniversário. My mom's birthday é aniversário da minha mãe. Tá? 30%. Então é bem menos. Occasionally. Então, ocasionalmente, né? Bem pouquinho. I occasionally eat at McDonald's. Eu ocasionalmente como no McDonald's. Outro verbo que a gente acabou de ver também, eat, que é comer. Também é um verbo muito utilizado aí em questões e também normalmente você se depara bastante com ele. Então é bom vocês saberem do que ele significa, né? Do que ele significa. 10% às vezes, raramente, seldom. É um pouco, seldom não é tão visto como os outros, eu acho, na minha opinião. Então, tem umas questões que justamente buscam o seldom, porque não tem tanta gente que saiba
do que ele significa, mas é bom saber que é raramente. I seldom listen to the radio. Eu escuto o rádio raramente. 5%, hardly ever, rarely. Raramente, quase nunca. Hardly ever é quase nunca. Então, they rarely meet themselves. Eles raramente se encontram. Meet também é um verbo bem utilizado, que é conhecer, se encontrar, tá? Lembra se vocês tiverem dificuldade de lembrar o que ele significa, lembra que muitos famosos fazem o meet and greet, que é o meet, né, se encontrar, e greet, que é se cumprimentar. 0%, nunca, never. Esse é mais conhecido também, né? He never eats cucumber. Ele nunca come pepino. Eats. De novo, a gente viu aqui comer. E como tem um S, é porque é conjugado na terceira pessoa do singular, certo? He, she, it. De novo, dê uma olhada, se você ainda não viu, na aula de presente simples, né? Os advérbios de frequência é muito utilizado nesse tempo verbal, né? Tô falando de novo isso, porque é muito importante. Bom, agora vamos falar sobre os advérbios de frequência definitiva, certo? Eles são advérbios que fazem referência ao número de vezes mais exato em que praticamos uma ação. Então, quando a gente utiliza eles, a gente tem uma noção de tempo, de data, com informações referentes a meses, semanas, dias. Então, a gente consegue ter uma noção de quantas vezes ao dia, ou de quantas vezes na semana, mês, e etc. Ano também. Então, eu separei alguns exemplos aqui dos mais utilizados. Também são... Vocês provavelmente vão ouvir muito quanto mais você tiver contato com a língua inglesa. O every plus mais o período de tempo. Então, day, night, week, month, year. Day é dia, night, noite, week, semana, month, mês e year, ano, certo? Então, você coloca o every, que o every é todo, certo? Every é todo, mais algum período de alguma noção, algum período de tempo. Então, se eu, por exemplo, uso o every day, então é todo dia. Every night, toda noite. Every week, toda semana. Every month, todo mês. Então, é uma frequência grande, então todo aquele espaço de tempo, dia, sendo ele dia, mês, ano, vai ocorrer aquela ação, certo? Então, ó, o exemplo aqui. We pay our rent every month. Então, ó, pay é pagar, certo? Repare que agora tá no final o advérbio de frequência, tá? É bom, às vezes, vocês terem uma noção de local da frase. We pay, we somos nós. Pay, pagar. Nós pagamos our rent. Rent é aluguel, every month. Todo mês. Então, mensalmente, certo? Vamos pro próximo. Número de vezes. Então, número de vezes que você faz alguma coisa. Once, twice. Once é uma vez, twice é duas vezes. No inglês, quando você quer falar o número de vezes que você faz alguma coisa, quando é 1 e 2, você tem uma palavrinha específica. Uma vez que você faz essa coisa é once. Duas vezes, twice. Depois, quando é 3, 4, você só coloca o número normalmente e times. Então, 3 vezes, 3 times. 4 vezes, 4 times. Tá bom? Então, o número de vezes, frequência, plus o a, artigo,
e o período de tempo, tipo dia, noite, mês, igual aqui a gente viu nesse parênteses, tá? Então aqui é o número de vezes, once a day. Então, once a day, uma vez por dia. Então, aqui ó, próximo, twice a night, duas vezes por noite. Então, é bem específico. Three times a week, três vezes por semana, certo? Four times a month, 4 vezes por mês. Five times a year, 5 vezes por ano. Então, é bem específico, certo? Vamos por exemplo. I drink coffee twice a day. I drink. Drink também é um verbo muito utilizado, que é beber. Ah, não é coffee, gente, é Coke. Perdão. Coke, que é Coca-Cola. Twice a day. 2 vezes por dia. Eu bebo Coca-Cola 2 vezes ao dia. Ao dia, né? Vamos para os próximos. Quando a gente não vai falar com tanta frequência assim, então a gente usa o every other. Every a gente sabe que é todo, né? Other pode traduzir como outro, né? Aqui every other é em alguns, em um ou em outro. Então não é algo muito definido, certo? Não é algo com muita frequência, perdão. E você utiliza o every other e o período de tempo, como day, week, night, month, year e etc, tá? Então, every other day, every other night, que é em alguns dias, em um dia em outro, em uma noite em outra, algumas noites. Every other week, que é semana. Every other month, que é mês. Ou every other year. Ó, entre parênteses tá aqui, ó, o sentido mais próximo seria a expressão de vez em quando. Então, é às vezes, uma vez ou outra, com menos frequência. Aqui o exemplo. He eats cake every other day. He eats, de novo, eats cake, que é bolo, every other day. Então, ele come bolo em alguns dias, de vez em quando, assim. Agora, vamos pro próximo. A gente tem o período de tempo, então, day, week, month. E a gente coloca o LY, quando a gente quer falar que é algo que acontece todo dia, toda semana, ou todo mês, em vez de falar every week ou every day, que em português seria todo dia, toda semana, você fala diariamente, semanalmente, mensalmente. Em inglês é a mesma coisa, a gente usa, com exceção de annually, né, que é anualmente, você vê que dá uma mudada, e daily, que você troca o Y pelo I, certo? Então, a gente tem o daily, diariamente, weekly, semanalmente, que é só colocou o L e o Y, monthly, mensalmente, e annually, anualmente, tá bom? Vamos por exemplo. They call me daily to check if everything is fine. They call me, they é eles, elas, call me, ligam pra mim, daily, todo dia, diariamente, to check if everything is fine, pra checar se tá tudo ok, se tá tudo indo bem. Certo? Então, esses foram os advérbios de frequência. Então, não são tantos assim, e são muito utilizados, principalmente no presente simples, então vocês vão achar eles bastante, por isso que eu achei bem pertinente a gente estudá-los. E agora a gente vai dar uma olhada numas questões, umas 2 questõezinhas que eu separei. Aqui, essa é uma do ITA,
O termo seldom, entre aspas, no trecho adiante, poderia ser substituído por. Então, o que ele tá pedindo? Ele tá pedindo um sinônimo, certo? Ó, o termo tá bem aqui entre aspas. Então, vamos ler a frase, não precisa nem ler o negócio inteiro. And you will receive the respect and recognition seldom found today. Então, and you will é você irá, você vai, né? A gente é um tempo verbal, futuro simples, que inclusive a gente vai ter uma aula mais pra frente, porque é um tempo verbal também bastante utilizado, né? Receive, receber, dá pra perceber porque é parecido a palavra em inglês e português. The respect, o respeito, and recognition, e a reconhecimento, certo? Found today, encontrado hoje. Então, quando a gente utiliza seldom found today, dificilmente encontrado hoje. Então, você pode entender pelo contexto, lendo o negócio inteiro, e perceber que esse respeito e reconhecimento é raro, muito difícil de ter, de receber, de encontrar. Só que só estudando os advérbios você já lembra que seldom é raramente. Então, a gente tem ocasionalmente, né? Occasionally, rarely, often, usually, always. Esses três aqui são de alta frequência, então não é essas alternativas. Occasionally ainda é bastante, então é a letra B, é rarely, certo? Vamos pro próximo, da Unesp. É uma questão pequenininha, né, mas importante. Essa aqui você pode ler rápido e acabar marcando errado, certo? Então é importante ler com calma, mesmo sendo pequena, tá? Ó, the sun tanana, rises in the west. Então você vai ter que marcar a alternativa palavra que caiba nessa parte da frase, certo? The sun é sol. Rises in the west. Rises é nasce, né? Ele levanta, ele nasce in the west. West é oeste. Ai, marquei errado. West é oeste. Sempre lembra, é uma analogia que eu sempre faço para lembrar west e east, que é leste em inglês, é o próprio Estados Unidos, que tem muito demarcado a costa leste com a costa oeste. Então, você tem a costa oeste virada para o Pacífico, que tem estados como Califórnia e tal, que você chama de West Coast, que é costa oeste, que é muito utilizado na cultura popular americana também. E você tem o outro lado, que tem Nova York, por exemplo, que é East Coast. East, será que dá para escrever aqui? East, né? Ai, gente, eu tenho uma dificuldade para escrever esse negócio. East, A, S e T. East Coast, né? Coast. Isso é um A. Tô tentando fazer um A disso aqui. Não é que a minha letra é feia, é que isso aqui exige uma coordenação motora que eu não tenho. Ó, East Coast, costa leste, e é do outro lado, certo? Então, desse jeito eu consegui lembrar as palavrinhas em inglês, porque em norte e sul, que é north, south, é parecido até, só que eu confundia bastante o west e o east, certo? Então, aqui tá falando que the sun rises in the west. Então, o sol nasce no oeste? Não, né? Então, o sol nasce no leste. Isso é questão de geografia, né? Na Unesp, gente, na Unesp tem
muitas questões de inglês, que tem diversas outras disciplinas, matérias juntas. Então, tem muito, já vi muito geografia com inglês, geografia, inglês e literatura. Eu adoro essas questões, eu acho muito legais, porque tem umas matérias legais de outras disciplinas e tem inglês, que eu particularmente gosto bastante. E eu sempre consigo me dar bem nessas questões também. Então eu particularmente gosto bastante. Então, assim, ó, the sun rises in the west, o sol nasce no oeste. Se você parar para perceber, é falso, certo? Ele se põe no oeste, ele nasce no leste. Então, gente, não precisa nem saber muita coisa dos advérbios. O mais conhecido, que é never, nunca, é o correto. Ele nunca nasce, é impossível nascer no oeste. Ele se põe, pode se pôr no oeste. Agora, nascer, nunca. Então, foi isso, basicamente. Esta foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro advérbios de frequência, então eu gostei bastante de dar essa aula. Espero que seja útil para vocês e que vocês tenham bons estudos, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Tchau, gente!